Então vamos responder mais uma pergunta aqui que vocês têm me feito. O ambiente, ele pode influenciar para que meu estresse se torne crônico? Sim, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre disso, porque eu já fiz outros vídeos aqui no canal e vocês levantaram essas questões também. Olá, eu sou a Lara de Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Então vamos lá entender um pouquinho melhor essa questão do estresse crônico, né? Eu já tenho vídeo aqui explicando um pouquinho melhor. O estresse, ele é importante para nossa sobrevivência, então a gente precisa, em alguns momentos, vivenciar, experimentar o estresse para resolver situações em que a gente está em perigo, em situações que a gente precisa estar em alerta. Qual é o problema, né? Quando ele se torna crônico, quando eu fico por um período prolongado nesse estado de alerta, tá? Então esse é o problema do estresse se tornar crônico. Ele se tornando crônico, ele vai trazer uma série de prejuízos relacionados à saúde física, saúde mental. Hoje em dia a gente não separa mais, mas aqui eu coloco dessa forma para vocês entenderem. Então, por exemplo, o estresse crônico, por exemplo, está relacionado à obesidade, diabetes, tá? Então a gente vai falar dessas doenças físicas que a gente entende, mas a gente vai falar dos transtornos mentais também. Então, por isso que às vezes eu coloco dessa forma, mas é só uma forma didática para vocês entenderem, porque na prática a gente entende saúde hoje como um todo. Então, vamos lá. Como é que o meu ambiente pode fazer com que eu permaneça nesse estado crônico de estresse? Então, se eu tenho um ambiente em que é perigoso, no sentido de segurança, por exemplo, né? Vamos falar das grandes cidades do Brasil. Esse é um ambiente que pode proporcionar um estado de alerta prolongado. Então, eu preciso sair com muita preocupação, entrar e sair de casa, andar nos transportes coletivos, tá? Então essa é uma forma. A questão, por exemplo, num ambiente de trabalho, que eu precise estar em alerta por muito tempo, por qualquer questão, por questões ali de dificuldades, conflitos, etc. A gente vai precisar entender. No entanto, os ambientes vão influenciar, tá? O ambiente como um todo, que a gente vai falar. Então pode ser a questão de segurança, pode ser o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, pode ser as minhas relações de um modo geral, aquilo que eu consumo, tá? Então o ambiente, quando a gente vai descrever ambiente é tudo que influencia a nossa vida. Então aquilo que eu consumo, que eu leio, os ambientes em que eu frequento, as pessoas com quem eu converso, tudo isso é ambiente. E aí a gente tem que identificar o que no meu dia a dia pode fazer com que eu entenda, né, ou que eu acredite que eu preciso me manter num alerta permanente, tá? Então precisa identificar aí no seu dia a dia se isso tem acontecido, ou se isso tem acontecido por um período prolongado, tá? Então, por exemplo, tem alguém doente na minha família em que eu tenho cuidado dele ou dela por um período prolongado. Ou, por exemplo, casais no período que estão ali tentando um processo gestacional, casais inférteis. Então, eu passo por um período prolongado de estresse e isso vai me trazer prejuízos, tá? Então, a gente precisa entender o ambiente, o dia a dia, as questões ali que você está vivenciando. Isso certamente, né, vai influenciar e pode ser bastante protetivo. Então, se eu tenho um ambiente adequado, seguro, então, se eu não estou passando por uma situação em que demande que eu permaneça em alerta por um tempo muito prolongado, isso vai ser protetivo se eu consigo ter esse ambiente adequado, se eu não preciso me manter em alerta por um período prolongado, ou o oposto, se eu preciso me manter em alerta por um período prolongado, se o ambiente é desfavorável, então isso vai influenciar e isso vai me trazer prejuízos ou não. Então fica alerta, precisa estar em alerta. Eu sei que tem algumas variáveis que a gente consegue controlar, isso é ótimo, controle. Eu falo aqui muito da questão da qualidade de vida, da prática de exercício físico, alimentação saudável, sono adequado. Então tem variáveis que a gente pode controlar, tem outras que a gente não consegue controlar. Então pelo menos a gente controlar aquilo que está sob nosso alcance, né? Isso já vai mudar e já vai trazer diferença aí na qualidade de vida e já vai ser protetivo em relação ao estresse crônico, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se tiver outras dúvidas, comenta aqui comigo que eu faço outro vídeo pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.